O comunismo nunca deu certo em lugar nenhum no mundo. Isso é uma verdade. O problema é que as pessoas que usam essa frase, elas a utilizam querendo dizer que o capitalismo deu certo em todos os lugares do mundo em que foi implantado. E não é verdade. O capitalismo não deu certo em todos os lugares do mundo. Aí essas pessoas relembram alguns desses lugares onde o capitalismo deu certo. Ah, mas o capitalismo deu certo nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Bélgica, na França. Esses países que adotavam o sistema de explorar a sua população, em determinado momento perceberam que se abaixasse a quantidade de riquezas, era só invadir o país dos outros. Matar metade da população, escravizar a outra metade e roubar todos os recursos naturais. Depois, quando o mundo foi evoluindo, o método deles de exploração também evoluiu. Como, por exemplo, a Inglaterra, que adotou o método do sistema financeiro. Por meio de seus bancos, endividou os países pobres pegavam dinheiro emprestado para construir estradas, ferrovias, portos, para levar as riquezas de dentro do seu território em direção à Inglaterra. Aí esses países ficavam sem as riquezas e ficavam com as dívidas e seus juros estratosféricos. Mas por que que os países pobres adotavam essas medidas? Porque são burros? Não. Porque os seus governantes gostam muito de dinheiro. E aí os seus governantes pensavam assim: eu posso ganhar dinheiro desses países ricos, eles vão me dar dinheiro para eu tomar decisões que ferrem com o meu povo. Mas eu tô um pouco me lixando com o meu povo, não são meus parentes, são meus compatriotas, não são meus parentes. E daí se o cara é brasileiro? Eu nem conheço ele. Eu tenho meus parentes e nem gosto de todos também. Então adotou-se esse sistema em que os governantes pensam: dane-se o povo, o importante é que os ingleses têm o dinheiro e eles me dão o dinheiro, eu fico rico, o meu povo fica pobre, mas é problema deles. Não tem aquele senso de nacionalismo. E aí nós podemos pegar esse método e trazer para os dias de hoje. Muita gente fala, esses que falam que o comunismo não deu certo em lugar nenhum no mundo, e eles têm razão, que o comunismo é uma droga. O comunismo é uma droga, o comunismo não produz nada de útil. Essas pessoas, elas também falam que há necessidade de diminuir o Estado é inchado. Eu concordo que um Estado menos burocrático, mais enxuto, produz melhores resultados. Mas aqui no Brasil isso não tem nada a ver. Aqui no Brasil pouco importa o tamanho do Estado, pouco importa se o Estado tem empresas ou não tem empresas, pouco importa se o Estado tem 513 deputados federais, ou se tem 10, ou se tem 1000. O problema do Brasil é que o Estado é comandado por pessoas corruptas. O problema do Brasil não é o tamanho do Estado, e sim a corrupção. Até porque muitas das pessoas que querem um Estado, um Estado que funcione mal, um Estado pouco eficiente, não são políticos. São empresários ligados à iniciativa privada. Aqui no Brasil, geralmente,
As pessoas que têm muito dinheiro é porque elas não são muito éticas. Porque o Brasil ele é muito burocrático e é muito difícil o sujeito ficar rico aqui no Brasil. Nós não somos os Estados Unidos. Ah, então vamos acabar com o Estado, vamos privatizar todas as empresas, que o Brasil vai virar uma maravilha. Será? Boa parte das pessoas que gostam da burocracia no Brasil são os próprios mega empresários. Aquele empresário pequeno, que tem um negócio pequeno que gera emprego, vale lembrar que 6, 7 de cada 10 empregos no Brasil são gerados pelas micro e pequenas empresas. Eles levam a economia interna do Brasil adiante. Mas os mega empresários, eles estão pouco se lixando para o desenvolvimento social, para a geração de empregos, eles querem que se dane geração de emprego. O nosso país é um país extrativista, a gente não está na Europa. Muitos mega empresários ganham dinheiro exportando as nossas riquezas para a Europa. Outros ganham dinheiro explorando aquelas pessoas que têm uma condiçãozinha de vida melhor. Haja visto o valor de um carro aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Ah, mas é por causa dos impostos. Se acabar com o Estado, não vai ter nada disso. Vocês já ouviram falar naqueles irmãos lá do Mato Grosso, lá, né? Mato Grosso do Sul, sei lá de onde que são aquelas tranqueiras lá, os tal de Batista. Entra dentro de um açougue e pergunta para qualquer. Pergunta, em qualquer açougue que você for, pergunta quem é o dono. Aí o dono vai falar, sou eu. Aí você pergunta para ele, você se imagina daqui a 20 anos com um patrimônio de quase 15 bilhões de reais? O cara provavelmente vai rolar no chão de dar risada. A hora que você fala, mas por que você tá rindo? Ele vai falar, não é piada? Se é piada eu vou rir junto. Achei engraçado. A hora que você falar, não, mas não é piada. Ele vai, não é piada? Não, se for piada eu vou rir junto. Agora se for sério, sai do meu estabelecimento. Senão eu vou chamar a polícia. Ah, mas sai do meu estabelecimento agora, porque loucura pode ser contagiosa. E sabe por que ele vai falar isso? Porque os mega empresários brasileiros eles não querem concorrência. Se o Brasil perder a sua burocracia, vai gerar mais emprego, mais empresas, vai gerar mais empregos, vai gerar mais riqueza, vai gerar mais concorrência. Quando ele for exportar para a Europa, ele vai ter que melhorar a qualidade e o preço. Ele vai ter mais concorrência. Esses cidadãos que eu falei, eles ficaram ricos porque eles eram amigos dos políticos. Eles ficaram ricos porque eles pegavam empréstimo do BNDES. Vai um microempresário pegar empréstimo do BNDES para ver se ele consegue fácil. Não consegue. Agora, os grandes empresários, amigos dos políticos, conseguem. E eles gostam do Brasil burocrático porque no Brasil burocrático eles fazem o que eles querem. Inclusive colocar a carga tributária em cima do povo mais pobre, em cima do empresário mais humilde, do micro e pequeno empresário, porque rico mesmo no Brasil só paga imposto se quiser. E geralmente eles não querem. E nós vemos vários exemplos de empresários corruptos, corruptores na verdade, que usam o seu dinheiro para comprar as decisões políticas. Ah, e se a gente privatizar vai melhorar o Estado. Vai continuar tendo políticos corruptos que recebem dinheiro para tomar decisões favoráveis a empresários corruptos. Esses irmãos aí, eles são políticos?
O Odebrecht lá, esqueci o nome do cidadão lá, é político. O Ike lá é político. Ah, mas a gente tem que desinchar o Estado. Se tiver 513 deputados e a gente baixar para 100, vai melhorar alguma coisa? Vai economizar dinheiro, sim, mas é irrisório o dinheiro que vai economizar. Muito pelo contrário, vai facilitar para os corruptos dominarem a política, né? É menos sanguessugas para eles alimentarem. Aqui no Brasil, o mega empresariado não gosta de concorrência. E eles têm o que os políticos gostam, que é dinheiro. E é isso que faz o Estado brasileiro ser ineficiente. Já privatizaram tanta coisa, dizendo que ia gastar o dinheiro na saúde e na educação, e até hoje a gente não viu nada disso. E a esses que falam que o comunismo não deu certo em lugar nenhum no mundo, realmente, o comunismo não deu certo em lugar nenhum. O comunismo é uma porcaria. Só que eles falam assim, quando você questiona isso, eles falam assim, por que você não vai morar em Cuba ou na Venezuela? Eles falam isso como se nós tivéssemos duas opções aqui no Brasil. Duas opções. Opção A, se tornar Cuba ou Venezuela. E opção B, se tornar Suíça e Noruega. Não, se você acha que o Brasil tem que virar Cuba e Venezuela, você é retardado. Porque eu acho que o Brasil tem que se tornar Suíça e Noruega. E esquecem que tem uma opção C, que é o Brasil se tornar Índia e Bangladesh. Paraíso da mão de obra escrava. Quando se tira os direitos trabalhistas, que é uma das coisas que falam que não, tem que tirar direito trabalhista, que é para desburocratizar o Estado. Eles falam como se isso fosse gerar emprego. Não vai gerar emprego nada, vai gerar mais lucro para os mega empresários. E aqueles empresários pequenos, a princípio eles ficam felizes. Vou poder pagar R$ 800 só para o meu funcionário e mais nada, né? Beleza, vou poder pagar uma miséria pro cara. Mas a longo prazo ele vai perceber que ele precisa que os brasileiros tenham salário e tenham renda para que os brasileiros comprem os produtos ou serviços dele. E quando ele perceber que ninguém mais tem emprego, ninguém mais tem renda, o negócio dele já está para fechar as portas. Quantos e quantos empresários brasileiros não fecharam as portas por falta de mercado? Mercado consumidor. E é isso que eles querem transformar o Brasil. Num país onde apenas alguns têm emprego, ganhando uma miséria, se sujeitando a tudo porque a fila de desempregado é imensa. E essa mão de obra vai servir os mega empresários. E esses mega empresários não precisam de mercado interno porque eles têm o mercado externo para fazer com que eles fiquem cada vez mais ricos e o povo fique cada vez mais pobre. Essa é a verdade.